Richard, obrigado por aceitar o primeiro Papo de Cerveja, esse especial que a gente vai voltar a falar sobre cerveja artesanal em Santa Catarina. Eu gostaria que você, primeiramente, dissesse como vocês, da Lon, observam esse mercado, que é no mercado novo no Brasil, de cerveja artesanal. Então, esse mercado é bastante recente, né, de cerveja artesanal. É um pouco mais longo nos Estados Unidos, por exemplo, né, e o Brasil ele acaba refletindo um pouco do que acontece nos Estados Unidos. Esse mercado ele está crescendo bastante e ainda de uma forma organizada à sua maneira, né? Há espaço ainda para muitas pessoas consumirem o produto, ainda há espaço para empresas sérias entrarem nesse ramo de atividade, que é bastante competitivo, mas é também bastante concorrido, né? Então o consumidor cada vez mais vai conhecendo produtos novos, receitas novas, escolas novas, cervejeiras. O mercado brasileiro ainda é um pouco adolescente, ele ainda não maturou, né? Ele ainda não chegou à sua juventude. E isso dá margem também para empresas crescerem, como também dá margem às vezes para empresas se aventurarem, né? Há muitos planos de negócios bem feitos, né, nesse ramo de cervejaria, mas também há muitas pessoas que se aventuram, né, nesse negócio como busca de um pote de ouro no fim do túnel e etc. Então é um mercado muito bom, muito divertido, muito honesto, mas também muito competitivo, muito concorrido. Vocês acham que... Eu sei que há uns 3 anos atrás nós tínhamos um número pequeno ainda de cervejarias, os fabricantes de cerveja. Você disse sobre ciganas também. Existem rótulos diferentes, ciganas que fabricam dentro de cervejarias, existem as cervejarias, as fabricantes. Esse mercado tem de crescer mais? Eu acho que sim, né? Até onde ninguém sabe, né? Essa é uma fórmula ou uma conta difícil de calcular. O nosso próprio plano de negócios, quando a gente iniciou, nosso plano de negócios era bastante conservador, né? A terminologia que nós usávamos. Nós esperávamos produzir um tanto de litros e a expectativa em 10 anos seria chegar em tantos litros e tal. Isso aconteceu de uma forma bastante rápida, entre a implantação, entre o plano de negócios da fábrica e o negócio propriamente dito rodando, foram aproximadamente 15 meses, né? Nesses 15 meses pré-operacionais, o mercado mudou também, ficou mais atrativo talvez, e nos deixou mais contentes, né? Então hoje a gente produz mais do que a gente tinha planejado. Hoje os consumidores conhecem mais os produtos do que a gente necessita apresentá-los. E é isso, né? Quem pegar uma fatia... Esse mercado ele não tem um dono, né? Todo mundo precisa pegar a sua fatia de forma saudável, né? Então a gente vê muitas cervejarias ciganas ou marcas ciganas que surgem e de repente desaparecem. Há muita gente tentando prospectar esse negócio também, que é um negócio bastante difícil, né? É um negócio bastante difícil na produção, bastante difícil no comércio, bastante difícil na questão de inadimplência, bastante difícil na questão tributária, é bastante difícil na questão de estender a outro estado os seus produtos, né? Então vai ter sucesso a marca, a cervejaria que fizer isso de forma saudável, do tamanho que você imaginar. Se a empresa for pequena, média, grande, né? E a cervejaria, eu costumo dizer que ela vai obter ganho financeiro no momento em que ela souber o tamanho que ela tem, né? O meu tamanho é esse. Então nesse momento a cervejaria pode ter margem, né? Na medida que as cervejarias crescem, né, o fomento para crescer, ele é maior do que a energia monetária que o negócio retorna, né? Uma cervejaria é um avião, né? Você precisa gastar muita energia para fazer o negócio decolar. É um investimento bastante grande, né, para empreender num negócio
do tamanho de uma micro cervejaria de porte médio, por exemplo. Então o mercado nacional ele ainda é bastante adolescente, cabe muitas marcas, cabem muitos rótulos, os consumidores cada vez estão fomentando essa ideia, né, de beber menos, beber melhor, na medida em que o público consumidor vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo critérios de consumo, né? Então uma cerveja artesanal hoje brasileira, ela em nada perde em competitividade, em qualidade com cervejas estrangeiras, etc, etc. Então a cotação do dólar às vezes é um fator impeditivo para o produto nacional e assim por diante, né? Sendo que os insumos que nós usamos na cerveja, mesmo os nacionalizados, eles também são cotados em moeda estrangeira. Então quando a moeda estrangeira fica mais cara, os produtos estrangeiros ficam mais caros, mas o nosso produto também fica mais caro, porque eles são adquiridos na cotação estrangeira, que é a cotação do dólar. Vocês falaram sobre qualidade da cerveja nacional, acabou de falar. Vocês participam de muitos concursos, a Alon participa de muitos concursos. Sim. E outras cervejarias catarinenses também. Recentemente vocês foram premiados em concurso internacional. A gente pode dizer que a cerveja catarinense está preparada para atingir grandes mercados internacionais? Sim. No Brasil, principalmente, eu visitei alguns países. Eu fui para a Argentina, fui para o Chile, eu fui para o Peru e eu fui para Londres, por exemplo, para participar desses concursos, né? Acompanhar o resultado desses concursos muitas vezes. O que a gente percebe é que nós brasileiros, né? Nós cervejarias, a mídia brasileira e o público brasileiro também, ele aufere aos concursos um desígnio de qualidade, né? As cervejas brasileiras, elas têm muita qualidade, mas aí quando uma cerveja é premiada, parece que ela vira um produto de certa forma encantado, assim. Então, e o que a gente não percebe muito nas marcas europeias, por exemplo, né? Às vezes eles são até um pouco relapsos com relação a concursos mesmo, né? Para eles, cervejas centenárias, etc., eles não dependem necessariamente de uma premiação para exportar o seu produto ou vender de forma nacionalizada no seu estado, na sua província, de forma entusiasmada, vamos dizer assim. E o mercado brasileiro são tantas marcas e tantas marcas jovens, né, que a obtenção de concursos é um fomento de desígnio de qualidade, uma vez também que a gente não tem investimento, né, em marketing maciço. Essas premiações acabam trazendo uma mídia espontânea para a cervejaria, para os seus rótulos e etc, etc. Esse ano, 2017, foi um ano bastante acolhedor, né, para a marca Alon, por exemplo. Na Argentina, nós fomos eleitos a melhor cervejaria da América do Sul, né? E em Londres obtivemos 9 premiações, né? 8 em níveis nacionais e uma premiação World's Best com a Catarina Sauer de Uva Goethe. Nós vamos falar daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco dela. E na Alemanha tivemos uma premiação da Carvoeira, né? Enfim, no Peru também tivemos uma premiação com a Carvoeira. No Chile, agora mais recentemente, 2 medalhas de prata, uma medalha de bronze, 2 delas as Carvoeiras, que apareceram junto com a cerveja Weiss. Mundial da Labière no Rio, que aconteceu também há cerca de 3 semanas. Fomos 2 medalhas, né, de 12 medalhas de ouro. A Alon obteve 2 medalhas. Uma né? delas com o nosso amigo Zé da Silva. Esse já foi outro. Com o Zé da Silva foi o World Beers Awards, o que design de rótulo. Exatamente. A cervejaria Alon premiando as cervejas e o design também do rótulo. Foi muito divertido ter tido essa premiação. Aquela da rainha bêbada, né? Não necessariamente bêbada, ela tá à vontade, eu diria, né? Às 5 horas da tarde os ingleses tomam um chá. Eu acho que lá pelas 10 horas da noite eles tomam um pint, né, de uma boa cerveja. Então essa foi a leitura que o Zé da Silva deu para o rótulo, né? Então tivemos também uma premiação de rótulo, né, com o Zé da Silva, que é um cartunista do Diário Catarinense, uma pessoa bastante conhecida por todos nós.
E a cervejaria também teve, por exemplo, uma premiação esse ano que eu julgo bastante louvável, que foi um prêmio de sustentabilidade, né? Na Brasil Brau nós tivemos essa comanda que foi o prêmio Brasil Brau de sustentabilidade, boas práticas de fabricação, né? O malte vira ração animal, as sacolas de malte as bolsas de malte viram sacolas criativas, a terra de atomácia viram tijolos refratários. Eu acho que até o formato da planta da fábrica de vocês ajuda também nessa premiação. A gente tem usado cada vez menos água para produzir cada litro de produto, né? Temos uma rede de 17 caixas d'água que devolvem água para a natureza como a gente obteve, de forma limpa. Então a gente também pensa na cerveja, o produto venal, também pensamos no rótulo, também pensamos no ambiente, né, onde estamos inseridos. Acho que a cervejaria Long conta muito bem essa história e ela, além de fabricar bons produtos, tem um bom relacionamento com seus fornecedores, com seus consumidores, né? Quem trabalha na fábrica gosta de trabalhar numa empresa também que tem todos esses valores como padrão, né? Não fazemos isso porque é bonito, fazemos isso porque é saudável fazê-lo, né? Vamos falar agora sobre as cervejas. Vocês estão investindo muito no Catarina Sour, que é o estilo que foi criado por vocês, pelo pessoal da Liffey, pelo pessoal da Blumenau. Exatamente. Como é que vocês estão verificando? Será que caiu no gosto as cervejas ácidas para as pessoas que aprovam, que tomam cerveja artesanal? Esse movimento de cerveja ácida, eu creio que ele começou mesmo em Santa Catarina, porque em 2014 ou 2015, agora vou estar fugindo o ano, acho que foi 2015. 2015, em março, abril de 2015, a Serva Catarinense trouxe para cá, aqui em Florianópolis, um cervejeiro americano bastante conhecido, que é o Edson Tonsmeire, né, que escreveu American Sour Beers, né, cervejas americanas ácidas. E naquele momento fomentou vários cervejeiros artesanais e várias cervejarias, né, que muitas das cervejarias hoje existentes são oriundas de cervejeiros artesanais, como a própria cervejaria Long. Então, naquele momento despertou interesse em cerveja ácida. A CASC, que é a Associação das Cervejarias, Microcervejarias de Santa Catarina, observou que várias cervejarias já estavam produzindo cervejas ácidas. Como você citou, a Liffey, a própria cervejaria Blumenau, a cervejaria Das Bier, a cervejaria Long também, estávamos produzindo cervejas ácidas. E cada cervejaria estava dando para essa cerveja ácida uma nomenclatura de uma escola específica, né? Existe a American Sour no Brewers Association, existem as Geuses na escola belga, né, com o BJCP, existem as Berliner Weisse da escola alemã no BJCP e, enfim, cada um estava dando uma nomenclatura diferente. No momento em que cerveja ácida com fruta, não existe necessariamente um estilo onde essas cervejas possam ser catalogadas, né? Como a inventividade do brasileiro é bastante grande, né? Não temos no Brasil maltes especiais, não temos produzidos no Brasil, né? Temos os maltes especiais são oriundos de outros países, a Alemanha, a própria Bélgica, né? São fornecedores de maltes especiais. Não produzimos no Brasil ainda lúpulo em escala industrial que todos possam usar e criar uma escola com os lúpulos. Não temos ainda cepas de leveduras brasileiras isoladas, de novo, de forma uníssono, em escala de que as cervejarias usem e criem uma escola. Dependência ainda de trazer coisa de fora. Exatamente, em todos os insumos. Temos muita água, né? Por sorte, temos muita água. De boa qualidade. Mas não se cria uma escola só com água, pelo menos ainda não fizemos isso. E, então temos inventividade e muitas frutas. Existem 316 frutas brasileiras catalogadas como brasileiras, né? Sim. Como, por exemplo... Que podem ser associadas a cervejas ácidas, como butiá, jabuticaba e etc. Até o morango, né? O pessoal lá da Única está pensando em fazer com morango. Isso, E existem essas frutas que são regionalizadas brasileiras. Então,
cervejas ácidas com frutas, como não existe no guia de estilos, os principais guias, um encaixe, né? O que a gente lança em concurso muitas vezes é o que o pessoal ainda até comenta bastante, é as cervejas experimentais, né? O 34C, que seria a catalogação do BJCP. Mas no momento em que várias cervejarias estão fazendo cervejas experimentais, em determinado momento ela deixa de ser experimental. Se todo mundo está fazendo, você faz uma vez, é experimental. Agora, se você faz ela recorrentemente e ela é reproduzida no país com essas frutas que são nacionais, peraí, está acontecendo alguma coisa, né? Esse movimento é um movimento que então esse movimento por várias pessoas. Então esse movimento que começou com a Serva Catarinense fomentando um seminário de cerveja ácida, a Cask que observou isso de uma forma muito inteligente e chamou as cervejarias, olha, vamos dar uma nomenclatura para essa cerveja. Talvez nessa hora, e talvez isso seja um divisor de águas, né? Muitas cervejarias de outros estados têm uma certa resistência porque o nome é Catarina Sour, né? Mas essa cerveja está sendo produzida em Mato Grosso, está sendo produzida no Rio de Janeiro. E usando o nome Catarina Sour. Usando o nome Catarina Sour. Em São Paulo, eu mesmo já produzi Catarina Sour na Argentina. Existe outra cervejaria argentina que vai vir a Santa Catarina para aprender a fazê-lo. E então essa cerveja não é mais nossa de Santa Catarina, ela é do Brasil. E quando é que entra no BJCP? E ela não é mais do Brasil, ela é do mundo, né? Grandes juízes BJCP, grandes membros do BJCP como Peter Sloberg, Gordon Strong já estão falando do estilo. Gordon Strong e Brad Smith do Software Beer Smith gravaram um podcast falando a respeito das Catarinas Sour especificamente, acerca mais ou menos, acho que foi dia 27 de setembro, é a data de lançamento desse podcast nas redes sociais. E eles estão falando de Catarina Sour abertamente, né? E Catarina Sour, né? O gringo ele dá uma enrolada na pronúncia. Então, provavelmente, Catarina Sour deva virar o primeiro estilo catalogado como brasileiro, né? Há uma grande chance desse estilo virar estilo, né? E nos guias, né? Já é um estilo que não está no guia, mas então vai ser um estilo catalogado nos guias. Se Catarina Sour não vingar como estilo nos guias, provavelmente a gente vai demorar mais tempo para conseguir um outro estilo candidato, vamos dizer assim. O que isso facilita no desenvolvimento da cerveja brasileira? Então, é o que a gente está comentando e falando aqui. Provavelmente não só brasileiros estarão assistindo a nossa entrevista. E você imagina, quando qualquer pessoa estrangeira vier ao Brasil, vai tomar boas cervejas Weiss, vai tomar boas cervejas Pale Ale inglesas, vai tomar boas IPAs americanas, vai tomar boas triples e quadruples belgas, mas as pessoas vão querer tomar cerveja brasileira. E qual é a cerveja brasileira? Talvez cerveja com fruta ácida, que seja Catarina Sour ou que atribuem a esse estilo uma outra nomenclatura. Mas que tenha um DNA brasileiro. Que é muita fruta, inventividade, cerveja ácida com fruta não existe no guia. Vamos construir isso juntos, né? Então, muitas cervejarias estão enganjadas em fazê-lo. Os principais membros do BJCP, especificamente, como citamos alguns deles. Então, eu acredito, né, que esse estilo deva ser catalogado tão breve. E é uma cerveja que já estamos vendendo muito bem, que se catalogado, muito provavelmente toda cervejaria brasileira deve prestar atenção e fazê-lo também, né? É a cerveja nossa, com o nosso DNA, eu digo nosso, brasileiro, fruta, inventividade, né? Não temos malte, não temos lúpulo, não temos cepa de levedura. Mas temos estilo. Temos estilo, porque temos muitas frutas e cervejas ácidas, por que não? Somos um país tropical, onde na maioria dos estados é calor o ano todo. Cerveja Catarina Sour é uma cerveja refrescante. Geralmente ela tem menos de 4% de teor alcoólico, é uma cerveja bastante frisante, pode substituir um espumante em celebrações. É uma cerveja muito excelente de entrada, as mulheres adoram, os homens que já estão acostumados a cervejas mais lupuladas, etc.,
consomem ela tranquilamente, sem fazer caretas também. Para finalizar, Richard, qual é o futuro da cerveja artesanal e qual é o futuro da Alon nesse cenário brasileiro e mundial? O futuro da cerveja artesanal é uma resposta um pouco difícil de medir, de mensurar. Cada vez mais o brasileiro está admitindo a cerveja artesanal como um produto seu. Cada vez mais cervejarias estão mais profissionais, né? Como todo negócio deve fazê-lo. E é isso, né? E agora, já com o futuro da Alon, a gente tem algumas expectativas, né? Cada vez mais a gente está estendendo os nossos produtos a outros estados, justamente por isso, né? A gente faz Pilsen, faz Pale Ale, faz Weiss, faz IPA, mas também fazemos cervejas com personalidades. Triple e quadruple com caldo de cana, carvoeira com cumaru, que é uma baunilha brasileira, Catarina Sour com frutas, etc, etc. Mas cervejarias, elas precisam ganhar uma identidade, né? Não basta fazer só estilos que todo mundo faz, estilos ingleses, estilos belgas, estilos alemães, né? As cervejarias nos estados já vão fazer esse estilo. Você precisa contar uma história, você precisa ter uma identidade com os ingredientes, com as suas receitas, com os seus produtos, suas frutas locais. E eu acho que a cervejaria Alon acerta quando tem isso, né? Personalidade nos ingredientes, na forma de fazer o produto, na forma de lidar, de se relacionar com o seu público, né? Eu acho que é isso, né? E agora, mercado nacional, só o futuro dirá, né? Ele é muito diferente, em cada estado acontece de uma forma diferente, né? Essas estatísticas de número de cervejarias, percentual de mercado, cada estado tem um número bastante diferente. E Santa Catarina está bem nesse cenário. Santa Catarina, a gente é um excelente produtor de cervejas artesanais. O estado de Santa Catarina está muito bem abastecido de marcas, de cervejarias, de cervejas. O público catarinense também é um público diferenciado. Nós temos no nosso estado a grande festa, que é a Oktoberfest, as escolas de cervejas acontecendo. O mercado nacional olha para Santa Catarina com bastante carinho. O mercado em Santa Catarina ele já é um pouco diferente de outros estados, né? Nós temos o Brasil não é um país, né? Nós somos um continente, eu diria isso. Ok. Valeu, Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Espero que cada vez mais o público absorva a cerveja artesanal, né? Eu costumo dizer que cada 3 mil litros de produtos nós geramos um emprego direto. Isso é muito divertido, fomenta a educação, fomenta a cultura, fomenta a economia. Isso é muito divertido. O legal é que a gente está gravando aqui no Ilustríssimo, que é um bar que você não conhecia, Então, que fica aqui no Cobrasol. Fiquei bastante Que satisfeito vem de em longe, conhecer. que vem de longe. Exatamente. Fiz questão de trazer aqui, porque eu sabia que vende inclusive bastante Catarina Sour. E é um endereço já bastante conhecido, né, da capital. Muito contente em conhecer aqui, vou tomar uma cerveja.